A paz do Senhor a todos os irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Nós iniciamos hoje o terceiro trimestre deste ano. Vamos estudar a Bíblia, os princípios divinos em tempos de crise. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e agradecer a Deus pelo Senhor ter nos concedido mais esta vitória. No nome de Jesus, possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, aprender a Bíblia Sagrada, aprender as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Na sequência, nós estaremos ouvindo hinos de louvor ao nome do Senhor. Querido Deus, nosso Pai que estais nos céus, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer, te exaltar nesta manhã, Senhor. Estamos aqui na tua presença e queremos, Senhor, te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, por iniciarmos, Senhor, o terceiro trimestre de 2020 e aqui, Senhor, te glorificar, te exaltar. Que o teu Espírito Santo, nesta manhã, nos ensine, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos alerte, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale em cada coração, dando vitória, dando graça, dando poder, dando, Senhor amado, a graça e a vitória, a cura, Senhor, da enfermidade aos enfermos, alegria, Senhor amado, que vem do alto. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, fala conosco, Pai Santo, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina para todo sempre. Iniciamos o terceiro trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Nós vamos estudar na lição 1, Daniel, ora por um despertamento. Daniel, ora por um despertamento. A importância da oração para despertar, da oração para fazer maravilhas, porque quando nós oramos, Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que atende às orações e dá vitória no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus com o nosso irmão Marco Antônio Pedro, que também sempre tem sido uma bênção aqui para a nossa escola bíblica. O Pedro é um aluno sempre presente, gosta da escola bíblica dominical, nosso irmão Marco Antônio também. E nós vamos louvar a Deus com o hino 296 da harpa cristã no jardim. No jardim Jesus Cristo clamava, Aleluia. quando os ímpios o foram prender, e falando ao Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. É verdade, Jesus. Oh Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu não me secar, quero estar em constante oração. É verdade, meu Deus, precisamos orar contigo. Glória a Deus. Assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabes por minha oração. Oh Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Graças a Deus, aleluia. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram. É verdade, meu Deus, tu és bom. Recebe a nossa oração, Senhor. Glória a Deus.
Deus. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Graças a Deus. A noite chegar, eu vou me cercar. Quero estar em constante oração. Renovados em força seremos. É, o Senhor nos dá força, nos dá graça. Glória a Deus. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja. Glória a Deus. No jardim em constante oração. Graças a Deus. Chegar, eu vou me cercar. Quero estar em constante oração. Maravilha. Graças a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã. E os irmãos não esqueçam de orar. Tem muitos irmãos enfermos, internados, não é? Na UTI. Mas também tem irmãos fazendo aniversário, né? E assim a vida continua. Que nós possamos orar a Deus para que Deus possa abençoar, né? Dar vitória, ajudar o seu povo. Então, por isso, esta lição maravilhosa chamada Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Daniel ora por um despertamento. O textuário se encontra em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, na Almeida Revista e Corrigida. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O mesmo versículo na Nova Almeida Atualizada. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha que interessante. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos santos. Quando nós oramos, Deus coloca a sua mão poderosa e faz milagres, porque Ele é dono de todas as coisas. A Deus pode ser feito tudo, nada é impossível ao Senhor. E nós orando, nós intercedendo uns pelos outros, Deus vai operar um milagre, vai fazer maravilhas, né? Então a oração ela é eficaz, ela produz um efeito maravilhoso, ela produz uma gloriosa vitória para todo aquele que crê. Então devemos orar uns pelos outros. A nossa verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Nós orando, Deus vai operar milagres e maravilhas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. A leitura bíblica em classe, nós temos várias passagens em Daniel e também em Esdras. Vamos ler Daniel capítulo 9, verso 1 a 3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre todo o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, 17 e 19.
Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glória a Deus. A mesma leitura que está na Nova Almeida atualizada, não é? Nós podemos ver que Deus, operando milagre através deste homem chamado, deste rei chamado Ciro, não é? Que ele procura agora, ele é despertado, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para ordenar que ele mandasse o povo de volta para construir a casa, né? Ele diz que o Senhor deu para ele todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar o templo. Olha que coisa maravilhosa, não é? Deus é Deus e vai fazer maravilhas no meio de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem, início de trimestre, eu gostaria de falar aqui algumas coisas para que os irmãos recordem ou saibam sobre esse grande homem de Deus chamado Eurico Bergstein. Eurico Bergstein é o comentador dessa revista. Essa revista ela foi publicada nos anos 90, acho que mais corretamente no ano de 93. Eurico Bergstein. Quem era Eurico Bergstein? Aí tem algumas fotos dele, da esposa, da família, não é? Ele nasceu em Helsinki, na capital da Finlândia. Ele era finlandês, em 13 de agosto de 1913. Andou um tempo afastado do Evangelho, mas no dia 6 de julho de 31, quando participava de um acampamento evangelístico para jovens, aceitou a Jesus e teve a vida radicalmente transformada. Olha que interessante. Os nossos jovens estão preparando o acampamento para o final do ano, finalzinho de outubro, início de novembro. E olha que interessante, isso não é novo, não é? Já nessa época, em 1931, ali o nosso jovem irmão Eurico Bergstein vai para o acampamento e o Espírito Santo, né, faz uma obra poderosa na vida dele. É para isso que nós servimos ao Senhor. Ele faz maravilhas. E nessa oportunidade, neste trimestre específico, essa lição especial, falando de tempos de crise, né? Os princípios divinos em tempos de crise, nós vemos que nós vamos estudar essa revista especialmente. A revista foi criada para jovens e adultos, não é? Jovens e adultos. E nós estamos estudando aqui. Quero louvar a Deus pelos jovens e adultos que estão conosco nesta manhã. É uma revista especial para esse trimestre, para jovens e adultos, né? As demais classes receberam uma dádiva e um prêmio da nossa CPAD,
que é a lição eletrônica e grátis, né? Está disponível desde juvenil até o berçário, estão disponíveis na plataforma da CPAD. Então, os pais aí, os jovens, adolescentes que quiserem ver o conteúdo, os juvenis que estão lá, né, e os demais, por favor, vão até o site, passei para os irmãos, os demais irmãos devem ter repassado para vocês, para que vocês tenham conhecimento ali, e trabalhem e aprendam a palavra de Deus, né? Deus abençoe a nossa CPAD. Muito bem, então, por isso que é importante, né, o acampamento. Olha como o acampamento é importante. Vamos fazer o acampamento, participe, papai e mamãe façam um esforço. Nós sabemos que sempre é um esforço, um investimento, né? Você vai investir no seu filho, na sua filha, né? E também vocês podem participar se desejarem. Lá tem chalés, é um lugar muito, muito apropriado para isso. Então ele foi para o acampamento e ali foi batizado depois nas águas e com o Espírito Santo. A importância do batismo no Espírito Santo. Então, jovem, irmãos e irmãs, busquem o batismo no Espírito Santo. Somos pentecostais porque acreditamos que essa dádiva gloriosa é para o tempo presente, né? Como disse o apóstolo Pedro, isso é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe e para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Então o Espírito Santo é derramado em abundância. Então faça isso, não é? Faça isso, procure, peça ao Senhor para que te batize no Espírito Santo. E ele foi consagrado ao ministério muito jovem, aos 20 anos de idade, e começou a pastorear algumas igrejas ali no interior do seu país, a Finlândia. Em 2 de dezembro de 36, casou-se com Esther Lindfors, que é o que está aí nessa foto, né? Que na época trabalhava como evangelista e era uma grande ganhadora de almas. Olha a importância da escolha, não é? A escolha que você, jovem, menino, moça, rapaz, cuidado, né, com a escolha que você faz. É muito importante. Então, procure, né, olhar para a casa do Senhor, os jovens, as jovens, e casar-se na casa do Senhor. Né? Casar-se com aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. São servos de Deus. É muito importante isso, para que você tenha uma vida abençoada. Então, jovem, preste atenção, né? Cuidado, não se envolva com moças do mundo, ou seja, moças ou moços não cristãos, porque isso só vai te trazer prejuízo. Então, se envolva, né? Peça a Deus, ore ao Senhor, Ele dá a esposa, Ele dá, não é? Ele vai fazer você achar a pessoa certa, na casa do Senhor, não é? E Deus vai dar a vitória. Ele casou-se com ela, e ele também, em 2 de setembro de 48, veio para o Brasil. Eurico Berges e família, e desembarcaram no Rio de Janeiro. Ele pastoreou na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois ele se fixou em São Paulo, não é? Fixou em São Paulo. E morreu em 6 de março de 99, aos 85 anos, 65 de ministério, 50 anos de Brasil. Que maravilha, né? Eurico Berges dedicou-se também ao ensino da palavra. Ele escreveu não só esse comentário que nós vamos estudar essa semana, hoje, e depois todo o trimestre, escrevendo 35 comentários para a Escola Bíblica Dominical. 5 livros de ensino teológico. Não é? Também ele participava das escolas bíblicas, né, de obreiros, São Paulo, Ceará. Missionário várias vezes declarou a sua paixão pela palavra de Deus, às vezes em lágrimas, como na última entrevista dada à revista Obreiro, em 1997, a revista número 1. Então, que Deus abençoe os irmãos, a todos, que nós vamos estudar, então, esse comentário feito pelo este grande homem de Deus, pastor Eurico Bergstein. Muito bem, a nossa introdução, Daniel ora por um despertamento. Em Filipenses 2,15 diz, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo.
se fosse possível imaginar como Deus olha para o mundo, né, do seu trono, assentado no seu trono, ele viria assim luzeiros, ou seja, ele viria o brilho na terra, não das luzes que nós temos, né, das luzes elétricas, não, o brilho da sua glória representada ou que está na sua igreja, que está no mundo, em toda nação, em toda raça, em toda tribo, toda língua, existe alguém que glorifica, que exalta o nome do Senhor. Há um brilho, há uma marca. Lembra que todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador, ele recebe o Espírito Santo. E quando ele recebe o Espírito Santo, vem luz para a sua vida. A luz vem para ele. Então, a partir desse momento, nós começamos a brilhar. Então, o anjo, quando vem, ele sabe quem é servo ou não serve ao Senhor, porque há brilho, há marca, há selo, o selo do Espírito Santo na vida nossa. Porque as coisas de Deus é com brilho, a coisa de Deus é esclarecida, as coisas de Deus é clara, é brilhante. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105 vai dizer isso para nós, lâmpada, ou seja, claridade, né? Nós vivemos em claridade, o cristão não vive na escuridão, ele vive na claridade. Então que Deus nos ajude para que nós possamos, o mundo possa ver em nós esse brilho glorioso do Espírito Santo na nossa vida. Né? Vão perguntar para nós, o que isso aqui acontece na sua vida? Só acontece que nós cremos no Senhor Jesus e ele brilha em nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. No primeiro item, primeiro tópico da nossa lição, Daniel foi despertado para orar. Daniel vivia uma vida consagrada. Então, onde Daniel estava lendo? Daniel estava lendo o Velho Testamento, em Jeremias, o livro, né? O rolo, quem sabe, o que é muito claro, que não sei se desta feita, quando eles foram levados ao cativeiro, ou depois, mas conseguiram levar o quê? A Bíblia Sagrada, levaram os escritos, levaram os rolos, levaram os livros, né, para a Babilônia. Então o cristão sempre deve ter a Bíblia Sagrada, né? Hoje é muito fácil, você pode baixar no seu celular e ter a Bíblia o tempo todo ali para você ler, no momento que você está ali esperando alguma coisa que possa, porque a Bíblia Sagrada, ela é poderosa, ela é maravilhosa, a palavra de Deus é lâmpada, né, que nos ilumina. Então ele estava lendo em Jeremias 29:10, logicamente naquela época não tinha nem número do capítulo, nem versículo. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Ele encontrou porque o Senhor falou, o Senhor deixou a profecia no livro de Jeremias, para que eles soubessem que haveria um tempo, 70 anos, muito tempo, mas ia acabar, não é? Então, Daniel e seus amigos eram nobres ou da linhagem real. Nós não temos a absoluta certeza, porque não há ali a sua descendência ali corretamente colocada, não é? Provavelmente da tribo de Judá. Deus está interessado em verdadeiros adoradores. Deus não importa se a pessoa é nobre, se a pessoa não é nobre, se é rico, se é pobre. Deus não importa, Deus quer que sejamos fiéis e humildes servindo a Ele. Então lá no ano 606 a.C., há a deportação. A Babilônia vem com Nabucodonosor, cerca toda a cidade, não é? Destrói ali a cidade e leva o povo cativo. E provavelmente Daniel deveria ter ali por volta de 15 anos. Sempre, irmãos, quando a Bíblia não fala exatamente, há um estudo, mas é provavelmente. Por quê? Porque não dá para afirmar com certeza absoluta, porque não está escrito, não é? Mas ele era jovem ali, como nós estamos falando hoje, também com jovens nesta lição. Você vê, 15 anos na nossa definição agora para
a escola bíblica é até juvenil, não é? Então aqui tem um mapa do percurso provável, de novo, percurso provável, não é? Da primeira leva, é esse percurso maior, 1.330 quilômetros, é o maior percurso. Uma viagem de 4 meses. Então levaram 4 meses para chegar e agora para voltar 4 meses também. Então olha o tamanho, a distância, né? 1.330 quilômetros a pé, a maioria ia a pé, não é? Eles iam caminhando para poder chegar até ali Jerusalém. Então, mais ou menos 1.330 quilômetros, né? Esse grande percurso. Porque eles tinham que andar principalmente pelos lugares onde tinham água. Lembra que você tem animais e pessoas, e a água, nós somos carentes de água. Nós necessitamos de água. Nós temos no nosso organismo 70% de água. Então somos um ser criado por Deus, feito com o pó da terra, né, com os elementos da terra, com os minerais e tudo mais, mas temos o quê? 70% aproximadamente de água no nosso organismo. Então vem a importância da água. O homem, depois de 3 dias sem água, começa a ter grandes problemas, né? Começa a deturpar a sua mente, começa a perder o raciocínio, porque está faltando água. É necessário água diária sempre na vida do homem. Então eles corriam e percorriam os lugares ou os caminhos onde havia água, perto dos rios, perto das fontes. Tinha que se conhecer muito bem o caminho para poder caminhar. Então foi uma deportação gigantesca, né? Levaram principalmente essas pessoas, as saudáveis, as pessoas que podiam caminhar, então os velhos, pessoas doentes, foram deixados para trás, né? Foram deixados para trás. Eles levaram as pessoas sadias para chegarem até Babilônia, até porque o caminho, eles não queriam ter problema no caminho, um caminho muito longo, 1.330 quilômetros aproximadamente. E eles eram muito jovens, como eram nobres, eles foram escolhidos, né? Porque o rei Nabucodonosor era muito inteligente. Sempre tenho dito que se você quer ser inteligente, fique do lado de pessoas inteligentes, né? De pessoas que estudam, de pessoas que buscam, de pessoas que servem a Deus, e Deus vai te dar a vitória, não é? Continuando, Daniel vivia uma vida consagrada, nós vamos encontrar no capítulo 1, verso 8 e 9, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, Daniel, esse jovem, né? Esse jovem com 15 anos de idade, um juvenil, olha que interessante, a vida dele já é uma vida pautada em Deus. Não importa a idade, né? Ele era muito jovem, juvenil, mas já conhecia Deus e dava testemunho da sua fé. Ter a vida consagrada a Deus não tem nada a ver com idade. Ah, quando eu for mais velho, quando tiver mais idade, não tem nada a ver com isso. Servir a Deus é todo dia. Servir a Deus, ser fiel ao Senhor, não importa a idade. O importante é ser fiel ao Senhor, ter compromisso com Deus, determinação, fé em servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele percebeu que aquela comida tinha algo de estranho, ele fez o quê? Ele simplesmente falou, olha, não podemos comer. Mas ele vai conversar, ele não vai brigar, ele não vai lá agora discutir, fazer cara feia, emburrar, bater a porta do quarto, se fechar lá dentro, né? Não quero mais conversar com você, papai, mamãe, porque a mamãe foi ali e deu-lhe uma instrução ou uma disciplina. Não é nada disso, não. Ele foi conversar justamente com o responsável. Olha, nós não queremos comer isso aí. Nós queremos comer legumes, frutas, água, não é? Por favor. Foi lá, conversou e conquistou o coração. Foi feito ali um período de teste. Quando passaram-se os dias, ali o eunuco
Aspenaz olhou para ele e disse assim para eles: olha, vocês estão mais bonitos do que aqueles que comem a comida que sai da mesa do rei. Então, ele viu, vida consagrada é isso, é vida separada. Ser santo é ser separado do pecado. E eles se separaram e foi uma bênção, né? Então, Provérbios 15:8 diz: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. E 15:29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então eles oraram e Deus deu vitória. Já não querem ser contaminados. Ele simplesmente rejeita aquela comida. Então mostra a vida consagrada de Daniel. No ponto 1.2 diz: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Capacitava, a estatura. Por quê? Porque era uma constância. Nesse momento que ele está orando, e a Bíblia fala, como nós lemos, que ele orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém, ou uma janela voltada para Jerusalém, é interessante nós olharmos o que está em 1 Reis, capítulo 8, 47 a 49, que vai dizer: e se na terra onde forem levados cativos, olha, essa oração de Salomão quando inaugurou ali o templo. Quando inaugurou o templo, estavam em paz, era uma maravilha, bênção por todos os lados. Mas olha a oração: e se na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e eles se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, e na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus do lugar da tua habitação a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, ele olhava baseado na Bíblia. A Bíblia ensinava a ele: estamos cativos, para onde eu vou olhar? Vou olhar na direção de Jerusalém, na direção onde ficava o templo que foi destruído, na direção dali. Senhor, tem misericórdia de nós, lembra de nós, nós estamos no cativeiro, bendito seja o nome do Senhor. Então ele orava, de janelas abertas, orando ali, né, voltado para a sua cidade. Isso é maravilhoso, não é? Olha como que é importante. Hoje não tem mais o templo. Porque quando a mulher samaritana perguntou ao Senhor Jesus, ele disse: olha, o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não é aqui nem em Jerusalém. Ou seja, não era no Monte Gerizim nem em Jerusalém, não. É onde você estiver. Por isso que a Bíblia fala assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando. Então, nós devemos olhar para Jesus. O homem e a mulher precisa ter um ponto focal. Precisa ter um caminho, alguém para olhar, para se identificar. Então, olhe para Jesus. E Jesus vai te dar a vitória. É isso que fazia ali o povo de Israel. Olhava para lá, para lembrar-se do Deus que tinha feito grandes maravilhas. Então, Nabucodonosor, ali no capítulo 2, 17 a 19, diz: Nabucodonosor sonha e não se lembra, e quer a interpretação. Olha que coisa interessante. Nunca se viu uma coisa dessa. Sempre se contava, todo mundo ali, mas como nós vamos interpretar uma coisa que nós nem sabemos? Então, o que Daniel fez? Aleluia, tem coisa que nós não sabemos, perguntam para a gente, você não sabe, olha o que ele fez. Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos, como o resto dos sábios da Babilônia. E então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu.
o rei sonhou e esqueceu o sonho. Aleluia. Deus dá o sonho e a pessoa esqueceu. O que ele fez? Ele foi orar e Deus revelou o sonho e a sua interpretação. Orai sem cessar, bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom. Então a estatura dele, ou seja, ele se agigantava na oração, porque ele tinha ali costume, ou seja, era o seu hábito estar orando, falando com Deus, que é o que nós devemos sempre fazer. Orar, falar com Deus, bendito seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, diz, coincidindo com o período da oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então Daniel estava orando. Quando ele viu que o texto dizia 70 anos, ele foi orar ao Senhor, cumpre a tua palavra, move, Senhor amado. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Nós não sabemos. Por isso que nós viemos orar pelo Brasil. Olha a situação que estamos vivendo. Orar pelo presidente, orar pelos governadores, pelos deputados, pelos senadores, pelos ministros do Supremo. Olha o que estão fazendo. É Deus, irmãos amados, que move, que opera, que faz maravilhas. Você deve orar. Não é ouvir o que fala a mídia. Você deve orar para que Deus dê a vitória ao seu povo, ao povo brasileiro e também à igreja do Senhor que está aqui. Aonde? No Brasil. Então nós temos que ter esta visão. Orar a Deus. Vemos o problema que está. Não temos como solucionar, mas Deus tem como solucionar. Então, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Jovem, se entende as coisas, se aprende nos livros. Tanto na Bíblia Sagrada, a respeito de Deus, nos livros evangélicos, nos livros bons que ensinam a respeito de Deus, como nos livros da escola. Como nos livros que você tem que estudar. Você só vai aprender indo nos livros. Não importa se é eletrônico ou não eletrônico, mas ir aonde está o conhecimento. E conhecimento, ele não pesa. Quanto mais você tem, ele não pesa, ele não ocupa espaço. Ele não faz a sua cabeça crescer, não é? Sua cabeça fica do mesmo tamanho. Então estude. Ele foi estudar, ele entendeu que o Senhor tinha falado ao profeta Jeremias. A desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Então ele está agora falando, orando, para que Deus intervenha. E é que interessante, irmãos, que Belsazar está ali fazendo das suas festas, das suas orgias, e ele, muito ali, desrespeitoso, sem respeitar as coisas de Deus, ele vai e toma os vasos, né, que estavam ali na casa do seu Deus, que era de Israel, do Deus de Israel, ou seja, que vieram do templo, que vieram junto com o povo cativo, e começa ali a tomar, né, suas bebidas naquele local, desrespeitando. Irmão, Deus vai fazer justiça. Deus é justo e vai fazer justiça. Esses homens que estão fazendo o que estão fazendo, o mal para a igreja, o mal para o Brasil, o mal para o mundo, Deus vai fazer justiça. Ore a Deus e Deus vai fazer justiça. E ali, irmãos amados, aparece uma mão, escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus intervém e coloca algo escrito na parede. A gente só vê na Bíblia Deus escrevendo 3 vezes. A primeira vez que ele escreve a tábua, as tábuas da lei, e ali Moisés a destrói, lá embaixo no monte, quando o povo está adorando o bezerro de ouro. Depois Deus faz a segunda vez, não é, as tábuas de novo, e agora Deus escreve ali, na parede, bem no reboco, não é? Para todo mundo ver ali, não é? Então Daniel, ele está fora da festa. Por quê? Porque ele era consagrado, ele não vivia ali.
ele estava no reinado, ele ajudava, mas não participava dessas festas. Quando acontece a inscrição, ninguém, todos os sábios, todos os que estavam ali e foram ver aquela linguagem, não entenderam nada. Porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito Santo. Eu não consegui entender. Chamaram Daniel. E o que está escrito, Daniel disse, está lá em capítulo 5, verso 25 a 28. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do teu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Pérez ou Parsim, não é? Então você vê que Deus deu para Daniel o quê? Essa sabedoria, interpretação. Ele escreveu, ele deu a Daniel para entender. Então, Daniel foi despertado para orar. E agora, essa oração, Deus começa a trabalhar, mexer no mundo, né? Porque Deus intervém. Deus intervém e faz uma grande diferença quando Deus põe as mãos no meio do povo, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí o 2.1 vai falar para nós assim, a resposta, o 2, né, o item 2, a resposta às orações de Daniel. Deus responde à oração. Creia nisso, né? A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Então o que aconteceu está lá em Esdras, capítulo 1, vários versículos, nós vamos ler alguns, não é? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Olha só, o rei da Pérsia. Por que estava o rei da Pérsia ali? Porque naquele mesmo dia que foi escrito aquela escritura, a Pérsia invadiu a Babilônia e tomou a Babilônia. Tomou a cidade. Tirou Belsazar dali. E agora Ciro é que é o novo rei. Ele está reinando agora porque ele tomou, ele venceu a batalha e entrou ali em Babilônia. Então, nesse primeiro ano, Deus dá a Ciro a capacidade de entrar lá. Então, diz o que aqui? O rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, fez-os cair em si. Lembra da parábola do filho pródigo? Cair em si? Ou seja, a pessoa começa a pensar no que está passando, no que está acontecendo, o que é isso? Deus fez ele cair em si, despertou ele, né? Despertou dentro dele esta chama, né? Ele ordenou então que proclamasse em todo o reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. A Pérsia, aí a Média e a Pérsia, nessa época estava, aquela época anterior que foi Babilônia que dominava, agora os Médios e Persas vêm e começam a dominar e por fim tomam a Babilônia também, não é? Ele deu todos os reinos e me encarregou de edificar o templo, não é? Aquele dentre vocês que for do seu povo e do seu Deus esteja com ele, suba para Jerusalém, que fique em Judá, edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel, ele é o Deus que está em Jerusalém. É interessante ver o texto, porque ele, como fala aqui, o que está escrito e que falou Ciro, o Deus que está em Jerusalém. Olha que interessante. É uma visão curta, porque é como se Deus estivesse num único local, não é? Estava em Jerusalém, ou está em Israel. É a mesma visão que tem Jonas, quando ele pega o navio para partir para Tarsis. Por quê? Porque era o Deus de Israel. Então, a visão que eles tinham era que era muito... ele era muito circunscrito a uma área, circunscrito a um local, como se fosse um Deus comum, como se fosse uma divindade ali, que nem é divindade, mas que fosse adorado. O Deus dos caldeus, dos deuses de outros, Baal, assim, não. Deus é Deus que está em todo lugar. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
não é? O Salmo 139 dá essa visão. Vai dar essa visão dizendo para nós como que Deus é grande, onde Deus está, o que Deus faz. Então, é importante entender isso. Os homens tinham uma visão muito pequena com respeito a Deus, né? O Deus que está em Jerusalém. Não, Deus está em todo lugar. Deus é todo poderoso. Está com você aí na sua casa, nessa situação. Então, lembrando que agora eles têm que fazer o caminho de volta. 4 meses de viagem. Isso está registrado lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 9. Não é? 4 meses de viagem. Ele começa no dia 1º do primeiro mês e chega no dia 1º do 5º mês. Então, 4 meses de viagem. Para nós termos uma noção do tamanho dessa viagem, a dificuldade da viagem. Quanta coisa você precisa. Nós estamos há 100 dias, mais ou menos, isolados, ou um pouco mais, e 120 dias de andar, de viagem, só para chegar lá. Você tem noção do que é isso? A dificuldade, o que tiveram que fazer, levar dinheiro, comprar, nem tudo pode levar, não cabe, não dá. Imagina a dificuldade. Mas eles voltaram. E saíram de uma cidade lindíssima, né? Tem a arqueologia mostrando os jardins suspensos da Babilônia. Na época já se fazia jardim suspenso, ou seja, era elevado, né, como essa imagem que está aí, era elevado e se fazia jardins lá em cima, não é? Em terraços, lugares altos. Então era uma cidade lindíssima. Era uma coisa maravilhosa a cidade de Babilônia ali. Era uma coisa muito linda, né? E eles deixaram para voltar a Israel. Então cuidado para não se iludir com o mundo. Não é que o mundo tem coisas feias, que as coisas... Não é nada disso. O que Deus fez é maravilhoso e muitas coisas que o homem faz também são maravilhosas. Mas nós temos uma cidade que está lá em cima, né? A cidade do nosso Deus, que nós vamos para lá no arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus desperta. O que aconteceu? Deus despertou o homem, né? Deus desperta. Então se você orar, aquele homem que está ali, onde ele está, lá naquele lugar que é importante, né, como era ele o rei, imagina, dono de tudo, né, aquele homem que está ali no Supremo, aquele homem que está ali no Senado, quando eu digo homem, estou dizendo no geral, né, o homem e a mulher, onde eles estiverem, Deus desperta o seu espírito, Deus fala com eles, então ore e Deus vai mudar o nosso país. Continuando nisso, nós vamos encontrar que tem provas arqueológicas. Lembra que a Bíblia é a Bíblia, irmãos. Sempre você tem que crer na Bíblia. Mas, de vez em quando, aparece uma prova arqueológica. E esse cilindro que os irmãos veem aí, é onde justamente está escrito o decreto feito por Ciro, para que eles retornassem à Palestina, ali em 538 a.C. Está no Museu Britânico. Então, ali tem toda a escrita cuneiforme nesse barro. E ele foi preservado, Deus deixou preservado para que ficasse a história, não é? Na história, para que os homens vissem, né? Para que as pessoas olhem e vejam que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia é a Bíblia, santa e poderosa. E na direita vocês vão ver esse majestoso aí, porta, né? Essa porta é de Estar. Ela foi dedicada a Deus Acádia, Estar, deusa da vitalidade, do amor e da guerra. É uma porta, porque eles tinham várias portas também no muro ali que circundava ali a Babilônia, a cidade da Babilônia. Então, o muro era todo, vamos usar um termo nosso aqui, azulejado, né? Como se tivesse azulejos, todo azulejado. Eram feitas essas figuras, era lindíssimo. Isso aqui é uma reconstrução feita em 1902 entre 1902 e 1914. Os irmãos ver o trabalho que deu isso, 12 anos. O original teria 14 metros de altura, 30 de comprimento e 10 de largura, né? Esse portal, imagina isso, que lindíssimo que seria. E essa reconstrução foi feita ali, está no Museu Pérgamo, em Berlim, por Robert Caldwell. Então, você vê que era maravilhoso o lugar. Então,
Não se iluda com o mundo. Linda é a cidade que está preparada para nós. Mas para os irmãos terem uma noção, uma ideia de como eles deixaram aquela cidade. Não é aquela cidade feia, acabada, arrebentada, não. Era lindíssima. E eles deixaram lá. No 2.2 vai nos falar, conforme essa declaração de Ciro estava cumprida, a promessa divina dada ao profeta Jeremias. Lembra que a nossa oração, ela tem poder, ela é eficaz, ela tem eficácia. Então, olha o que diz Paulo aos Efésios, que nós estudamos no trimestre passado, 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então eles pediram, ou estava escrito, e ali também começou a orar Daniel, para que eles pudessem ser libertos. Mas a promessa está lá em Jeremias 29:10, e os detalhes estão no capítulo 1 de Esdras, mas eles foram libertos. Olha, pode voltar. Mas não é só isso. Aleluia! Deus é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando você pede, Deus vai fazer muito mais do que você está pedindo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele fala, vocês vão reedificar o templo. Porque sabe que sempre para reedificar o templo foi uma luta, né? Uma dificuldade. Vão reedificar o templo. Outra coisa, vocês vão ter recursos para reedificar o templo. Vocês vão receber, pode pegar enquanto vocês vão passando, para vocês usarem lá para reedificar. E tem mais, vocês vão levar tudo de volta, os tesouros que o rei da Babilônia trouxe para cá, agora vocês podem levar tudo de volta. Por isso, irmãos, Deus é grande, Deus é poderoso, é coisas maravilhosas. Olha, por quê? Aleluia! Olha por quê. Olha que imagem linda que fizeram, né? Ao fundo você vê aquele muro azul maravilhoso, né? E também é uma das minhas cores preferidas. O azul, esse maravilhoso, e o povo saindo, indo embora, não é? Indo embora da cidade. Salmo 126, 1-3 vai dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Aleluia! Então nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor, tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Fique alegre, seja alegre pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele foi despertado, né? Ciro foi despertado e agora eles estão de volta, estão andando 4 meses de indo. O terceiro tópico vai dizer para nós o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O resultado. O rei Ciro foi despertado, como nós já falamos, ele foi despertado. O Senhor falou com ele, não é? Agora, como que ele não foi arrogante? A gente não sabe exatamente. Como Ciro soube de Nabucodonosor? Será que Daniel falou com ele? Será que ele viu nas crônicas, foi lido as crônicas para ele do tempo de Nabucodonosor? Não sei, mas Ciro temeu a Deus e atendeu o seu pedido. Ele foi ali, né, movido pelo Espírito Santo. Deus o moveu e ele começou ali a agora servir ao Senhor, não é? Fazer aquilo que o Senhor queria. Não importa se a pessoa continuar no mundo. Não importa, porque nós não sabemos. Salvação é individual. Salvação é Deus que dá. Salvação, a pessoa precisa crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Agora, Deus pode usar o ímpio para fazer aquilo que é necessário, né? Então, quando a gente vê em Daniel 4, talvez Ciro viu isso. Não é esse o grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, esse reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas. E a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim como os bois. E passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer.
Se um homem pode ouvir isso, é melhor temer a Deus, não é? Esses grandes homens que estão hoje no poder, cuidado, é melhor temer a Deus. Porque Deus pode tirar você. Uma pequena falha aqui no nosso cérebro faz com que a pessoa não se lembre de mais nada, não sabe quem é, não sabe fazer o que fazia, não tem mais nenhuma noção, porque perdeu o entendimento. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Deus mandou ele comer capim. Deus mudou a sua fisiologia, Deus mudou tudo. Cresceu pelos. Ele foi acometido ali agora, dessa situação terrível. Por causa do quê? Por causa da sua arrogância. Por causa da sua forma de ser. Não sou eu não faço, eu não aconteço, eu estou no poder, eu assino, eu decreto, eu faço. Cuidado! Tema ao Senhor Deus, porque Deus pode fazer você comer capim. Temos que tomar cuidado, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, orem para que Deus mova esses homens que estão no poder, para que eles façam o correto, que eles façam aquilo que é certo, aquilo que é moral, não o que estão fazendo por aí. Muito cuidado, orem a Deus, e Deus vai mover, Deus vai falar para que temam a Deus, e Deus vai fazer milagre, bendito seja o nome do Senhor. O que nós vemos é que esse homem chamado Ciro foi movido por Deus, entendeu, temeu a Deus e fez aquilo que Deus o tinha mandado fazer. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o caso de Paulo. Ele pede cartas, ele fala que vai fazer, ele quer destruir todo mundo, porque Saulo estava cego pelo zelo. O zelo pelas coisas de Deus era tão grande na vida de Paulo, que ele começa a ficar cego, não enxerga aquilo que Deus tinha cumprido em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele ficou cego pela luz quando ele se encontra com o Senhor Jesus ali no caminho de Damasco. E ele pergunta, Senhor, Senhor, quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele não perseguia Jesus, ele perseguia os servos de Jesus. Olha como Jesus toma a dor para ele. Então, irmão, creia, o Senhor está com você e a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 9. Quando Paulo respira, ou seja, tem tanta vontade de pegar, de fazer, ele queria destruir pelo seu zelo, ameaça de morte, ele pede carta, ou seja, ele está autorizado. Não é porque você tem uma autorização, precisa ver se ela é moral, não é? E se é certa, e ele estava fazendo o errado. Para que eles queriam achar? Eles queriam achar as pessoas que eram do caminho, olha que interessante ali. Porque nessa época ainda nós não éramos chamados de cristãos, os cristãos só lá em Antioquia que são chamados de cristãos. E pelos gentios, porque os gregos gostavam de separar quem era quem. Durante um período, achava-se que os irmãos ali que serviam a Deus eram uma outra seita do judaísmo, né? Assim como essênios e outros, né? Era como se fosse uma outra seita. Não, lá em Antioquia, não, esses são seguidores de Cristo. Então, eles devem ser chamados de cristãos. Então, quem deu o nome de cristão foram os gentios, não foram os judeus, né? Eles entenderam que havia necessidade de dar uma nomenclatura, eles gostavam de separar quem é esse, quem é aquele, e separaram, e nós fomos chamados de cristãos, e foi um nome tão maravilhoso que nós adotamos, e é conhecido no mundo todo. Então Deus desperta, por mais bravo que o homem seja, por mais cheio de vontade, de zelo que ele tem para fazer coisa certa, fazendo o errado. Então que Deus possa despertar. Terceiro tópico, nós temos aqui a continuação, nós vamos ver, que o nosso irmão também comenta, com respeito a Ciro, ele devolve tudo que pertence, tudo que era da casa de Deus, ele devolve. Por que ele devolve? Porque não era dele. Ele entendeu que aquilo era do povo de Deus, era dos que era feito, ou seja, os sacrifícios, todo o trabalho que era feito na casa de Deus. Então ele devolve. Por isso que Jesus nos ensina, quando vão perguntar para ele, me mostre a moeda do imposto.
trouxeram e Jesus perguntou, de quem é a figura e essa inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus lhe disse, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, Jesus ensina que o que é de Deus, então o dízimo, as ofertas, é de Deus. Temos que dar, temos que levar, temos que entregar. Por quê? Porque o Senhor que nos dá. Lembra que nós não temos nada. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Só temos aqui o que Ele deu para nós administrarmos. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado, seja prudente, né? Seja fiel, traga o seu dízimo à casa do Senhor e também leve as suas ofertas, né? Dízimo é sinal de fidelidade, é trazer de volta aquilo que Deus lhe deu, né? Para que você traga. E oferta é gratidão. Quando você dá aquilo que Deus já te deu para você, você está trazendo alguma coisa. Então, quando Jesus encontra com Zaqueu sobre aquela árvore, não é? Cuidado para não entender errado a Bíblia, né? Olha só que interessante. Quando você vê lá em Lucas 19, vai falar que Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, cuidado, irmão. Não é que a fortuna dele, o dinheiro dele, foi feito por roubo. Não. É que a visão que tinha os judeus sobre os publicanos também eram judeus que trabalhavam para Roma. Publicanos eram funcionários públicos, chamados publicanos. Eles trabalhavam para Roma. E eles eram ali, os judeus tinham muito ali raiva daqueles publicanos, ou seja, o seu próprio povo trabalhando contra eles. Não estava trabalhando contra eles, estavam tomando o imposto que era devido de acordo com a lei dos judeus. Se a lei era injusta é outra coisa, mas eles estavam trabalhando para que pudessem ser recolhidos os impostos. Então, não é que ele roubava, não, irmãos. Se você olhar na versão inglesa, escrito em inglês, vai falar de que ele está escrito no texto ali que eles são injustamente chamados. Ele falou, se alguém fizer uma coisa contra mim, se eu fiz alguma coisa, se eu defraudei, se eu peguei sem querer alguma coisa, venha falar comigo. Não tem problema. Eu fiz na inocência. Ele não fez ali querendo roubar dos outros, né? Se é 10, é 10. Se é 5, é 5. Ele não cobrava acima. Não vai pensar que ele roubava também do dinheiro que ia para Roma. Não é isso. O Senhor Jesus o aceita, ele dá metade. Imagina, se todo o dinheiro dele fosse roubado, ele ia ficar pobre imediatamente. Porque ele deu metade para os pobres. E depois 4 vezes mais para cada um que ele defraudou. Se ele defraudou todo mundo, ele ia ficar pobre. Não era isso, irmãos. É simplesmente ele agora está fazendo. Se alguém injustamente dizer que eu fiz, ou se eu fiz sem saber, se eu fiz na ignorância, vem, fala comigo, eu dou 4 vezes mais. É isso que tem que ser. Aí Jesus falou, ó, hoje veio salvação a esta casa. Muito bem. Então, Ciro recebe bênçãos espirituais. Ciro recebe bênçãos espirituais. Por quê? O nosso item 3.2, né? Depois do despertamento por causa da oração ali feita por Daniel. Logicamente não só por Daniel, que com certeza também os outros irmãos oravam com ele, né? Ananias, Misael, né? Todos eles ali. Então vamos ver assim, o que acontece? Vamos lembrar por que a unção é uma coisa importante. Unção é sinal de bênção espiritual. É ungido. Né? É ungido. Então, Isaías 45, 1-4, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, é o mesmo Ciro, que a quem toma pela mão direita para submeter as nações diante dele. Então foi Deus que falou assim, olha, vou desarmar os reis para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você. Olha como Deus usou Ciro. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as tranças de ferro, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas.
para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Você percebe? Quando eu estava dizendo que como ele descobriu, não sei, não está escrito, né? Mas provavelmente por causa de ler, ou por causa de ouvir as crônicas, e despertou nele esse temor. Estou aqui porque Deus foi na minha frente. Estou aqui porque Deus me ajudou. Então, irmão, aonde você chegar, por mais alto cargo que você possa ocupar, não importa. Você pode ser hoje, você jovem que está me ouvindo, você fala, nossa, mas eu não sou ninguém. Nunca diga isso. Você pode ser presidente da república, você pode ser prefeito da cidade, você pode ser cientista, você pode ser astronauta, você pode ser o que for. Estude, ore a Deus, mas sempre aonde você estiver, lembra que tudo quem dá é Deus. Ele deve ser glorificado, ele deve ser exaltado, ele deve ser bendizido. Então, o Senhor abriu. Por que Deus abriu isso a Ciro? A resposta está no verso 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Lembra que Jacó é o nome antes dele se converter e Israel o nome depois de convertido. Eu chamei pelo seu nome, lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Olha que interessante, mesmo esse gentil Ciro, não importa, aquele que está lá no poder, e nós precisamos orar, irmãos, para que Deus dê a vitória e toca no coração desses homens, para que façam certo, para que façam moral, para que façam bem aos demais. Bendito seja o nome do Senhor. Aos médicos, aqueles que estão na iminência, que tenham, irmãos amados, temor de Deus. Por amor de quem? Por amor de Israel, ou seja, por amor de Israel, por amor da igreja. Vamos agora transliterar para o nosso tempo, por amor de Israel, sim, o seu povo que está em Israel, servindo ao Senhor ali em Israel, povo judeu, que nós devemos orar, pedir a Deus que abençoe e guarde, Deus dê vitória e riqueza, e também a igreja do Senhor. Por amor à igreja, Deus muda. Por amor à igreja, Deus faz. Deus trabalha. Deus faz milagre. Por amor à igreja, Ele vai fazer maravilhas no nosso país. Se nós orarmos e entregarmos na mão do Senhor, Ele vai fazer maravilhas no nosso país. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se para Ele foi dado essas bênçãos espiritual, olha para a igreja. Olha o que o Senhor deu para a igreja. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, que está em Efésios, que estudamos no trimestre passado. Né? Batismo no Espírito Santo, dons espirituais, vida abundante, curas, milagres, e deu a promessa para nós, vida eterna. Irmãos, nós somos privilegiados, somos igreja do Senhor, nós somos, irmãos amados, aquele que Deus trabalha. Deus trabalha por aquele que nele espera, diz Isaías 64. Que nós possamos, irmãos amados, orar ao Senhor e ver o milagre, a maravilha acontecer. Então, ele recebeu bênçãos espirituais, porque a unção de Deus é uma bênção espiritual. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos. Por quê? Porque Deus queria dar para eles essa bênção maravilhosa. Não é? O Espírito Santo tomava eles. Então Deus usou Ciro e vai usar esses homens que estão no poder. Mas não são crentes, não tem problema. Se você orar, Deus vai usar ele para o bem de nosso povo. Bendito seja o nome do Senhor e também para o bem do próprio Brasil. Concluindo, o poder da oração é gigantesco. Atos 4:31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então o segredo é cheio do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor que encha. A igreja está isolada, não podendo congregar, não podendo estar junto no templo. Está ali, irmãos amados, agora nós gostaríamos de estar, gostaríamos de abraçar, gostaríamos de cumprimentar, não podemos. Então vamos orar em casa e pedir que Deus encha do Espírito Santo a sua família, as nossas famílias, a igreja do Senhor. Então Paulo, de novo em Efésios 6:18 diz: orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oremos ao Senhor. O Senhor vai nos dar a vitória.
Oremos ao Senhor, o Senhor vai nos dar a bênção. Fiquem com Deus, irmãos, vamos orar. E Deus vai dar a vitória ao Brasil e a cada um de nós. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos para que o Senhor dê vitória ao seu povo. Bendito Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer pelo pastor Constantino, Senhor amado, agradecer, pastor Naasson, a todos os irmãos, pastores da tua casa. Também, Senhor amado, a igreja do Senhor, a escola bíblica dominical. Pai, abençoa todos os teus servos. Senhor, cura os enfermos. Abençoa, Senhor amado, os aniversariantes. Dá vitória, dá a tua bênção. Fica com cada um dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a servir a Ele cada dia mais estar na presença do Senhor. Ore e o Senhor vai nos dar a vitória. Fique com Deus. Deus abençoe.